noite, estamos de volta, nossa quarta noite da Semana Jovem. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Você que é jovem, não importa a sua idade, o que importa mesmo é ter a mente jovem. Sinta-se à vontade essa semana especialmente para você. Você que é o nosso internauta também, não perde tempo, divulga a nossa semana nas redes sociais. Seja nosso seguidor no Twitter, @TV Novo Tempo, usa a nossa hashtag Jogo da Velha Semana Jovem, e tem o nosso hot site também, está aparecendo aí na sua tela. Você acesse e fica por dentro dos nossos bastidores. Tem muita coisa que não rola aqui na nossa programação, você vê no nosso hot site. E agora eu quero apresentar aqui minhas convidadas especiais da noite. Samela Carvalho, tudo bem, Samela? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, Lu. Obrigada. Samela participou no ano passado com a gente, está de volta mais uma vez. Seja bem-vinda. Samela é coordenadora de programação da TV Novo Tempo, não é isso? Seja bem-vinda. Tatiana Costa hoje vai louvar com a gente. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada, Lu. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Um prazer tê-la mais uma vez na segunda Semana Jovem, né, da TV Novo Tempo. Seja bem-vinda. Obrigada. Você ora com a gente agora? Claro. Querido Paizinho, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa para Te honrar e Te louvar. Pai, Tu conhece o nome de cada um aqui, cada um que está assistindo em casa. Tu conhece a história de cada um. Por isso, venha mover grandemente na nossa vida através do Seu Santo Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho para dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para te salvar.
Amém. Que linda música, Galileu com Tatiana Costa, nosso momento musical. E olha só, eu quero lembrar aqui que você pode convidar os seus amigos nas redes sociais. Olha só, a iniciativa da Fernanda, nós mostramos aqui a iniciativa do Mateus ontem. Mostra aqui, Batata, para quem está em casa, olha só. Escolhas, Semana de Oração Jovem, ela compartilhou, fez esse banner aqui e compartilhou com os seus amigos do Facebook. Então, você não perde tempo, compartilha também, anuncia aí nas redes sociais a nossa Semana Jovem e ajude a levar a mensagem de Jesus para várias pessoas que estão precisando. E agora eu quero saber o seguinte, você se sente uma pessoa livre? Quero saber se você se sente uma pessoa livre. Quero saber, Alessandra e Chapolin, vocês se sentem pessoas livres? Manda aí a nossa matéria de hoje. Boa noite, Semana Jovem, mais um dia de Semana Jovem para nossa alegria, né, Thiago? Com certeza, para nossa alegria, porque a gente está aqui praticamente revivendo a nossa infância. E isso tem um pouquinho a ver com o tema de hoje, né, que é liberdade de expressão, mas eu quero saber do Thiago o que ele acha que é liberdade de expressão. Sobrou para mim hoje, hein? Com certeza. Na verdade é o seguinte, liberdade de expressão, resumindo, para mim deve ser mais ou menos como eu poder brincar aqui nesse parquinho exclusivo para criança e sem ninguém me falar nada. Eu não ser uma criança? Sem ninguém me criticar. Mas eu acho que muito livre você não tá aqui não, né, Thiago? Não, o negócio é meio apertado aqui. Mas eu quero saber o que o pessoal, essa galera muito bacana respondeu o que é liberdade de expressão. Vamos acompanhar. Acho que os limites da liberdade de expressão baseia-se muito na opinião do outro. Porque, assim, na minha opinião, nós temos que aprender a ouvir a opinião alheia, né? Principalmente quando se está num debate, numa discussão. Para a gente poder formar uma opinião, a gente também precisa da opinião dos outros. E quando você sai dessa linha de pensamento, eu acho que você foge da sua liberdade. Porque a sua liberdade, ela vai até o ponto da liberdade do outro. Eu exerço a minha liberdade de expressão a todo momento, né? Afinal, eu sou livre, Deus me deu livre-arbítrio. Para mim, liberdade de expressão é o direito que eu tenho de me expressar livremente, sem ter medo de autocensura das minhas palavras. Você sendo um cristão, você é livre e você é feliz. Por quê? Porque a doutrina que Cristo me dá, as promessas que Cristo me dá, os mandamentos que Ele me dá, me deixam livre. Eu consigo exercer uma liberdade que o mundo não me dá. Liberdade de expressão é essa ideia de você falar para as pessoas, como jovem, daquilo que você vive. É uma forma de atrair eles até você, se expressando da forma como você é, mostrando para eles que ser livre é a melhor coisa do mundo, mas você tem que entender, que você tem que dar o limite da pessoa. Nunca ultrapasse o limite. A sua vida, você pode falar do que você quiser, mas a vida das pessoas não te pertence, pertence a elas. E não queira convencer pela tua forma de falar. Simplesmente mostre que a tua vida é maravilhosa lá de Deus, e aí você vai convencer a pessoa a ter a liberdade de escolher seguir a Jesus como você faz, ou simplesmente continuar no caminho dela. Mas nós somos atalaias de Deus. A nossa missão é falar. Fale, não fique calado. Essa é a tua liberdade. Que você aproveite. Que Deus te abençoe. Liberdade de expressão é o tema de hoje aqui na nossa Semana Jovem. Daqui a pouquinho o pastor Ivan Saraiva vai estar aqui com a gente também. Mande já agora no nosso Twitter, @TV Novo Tempo, a sua pergunta, o seu questionamento. E por falar em Twitter, você fique ligado, fique conectado, que durante essa semana você pode ganhar um presente, um iPad, que foi doação aqui de um membro da nossa igreja de São Caetano do Sul. Você vai poder ganhar esse presente. Então fique conectado, em algum momento vai rolar um tuitaço aí. Quem participar vai ganhar um iPad. Então fique conectado. Agora, meninas, Samela, você já se sentiu censurada alguma vez na sua vida? Eu acho que principalmente quando a gente é mais novo, assim, meio entrando na adolescência, a gente se sente meio censurado. Eu já me senti censurada assim. Hoje eu já não vejo as coisas mais desse jeito. E qual é o sentimento, qual a sensação? Eu acho que você se sente meio invadido. Eles estão me tirando um direito que eu tenho. Uhum. Eu acho que essa é a sensação principal. Tatiana, já se sentiu censurada alguma Acho que vez? desde criança, né? A primeira censura é quando você vai colocar o dedo na tomada. Não faz isso, assim. Mas faz parte do crescimento, né? E a gente aprende a lidar com isso e discernir até onde a censura pode ser certa. Uhum. Agora eu quero dar boa noite para os meus amigos aqui atrás. Não dei boa noite para vocês ainda hoje. Boa noite, gente. Dá um tchauzinho para quem está em casa. Os jovens de São Caetano do Sul. Eu vou levantar para aproveitar e conversar com vocês. Quero saber aqui. Fala o seu nome para quem está em casa. Você já se sentiu censurado alguma vez?
Gabriel, eu me sinto censurado, sim. Às vezes? Em que situação você se sente censurado? Acho que mais em casa com meus pais, quando muitas vezes a gente tem uma vontade de fazer alguma coisa, mas a vontade deles é diferente da nossa, então eles viram e falam não, e muitas vezes até sem falar porquê, e isso é muita censura, você não tem ideia. Tá. Agora, será que às vezes, daqui o microfone, Gabriel, você acha que às vezes a liberdade pode ser a censura pode ser uma forma de proteção também? Pode segurar o microfone. Boa noite, fala seu nome. Oi, meu nome é Nathalie. Eu acredito que sim, é uma forma de proteção. Inclusive, eu até ia falar assim, eu estava pensando aqui, uma forma de censura não deixa de ser a parte da religião, né? A gente, como jovem, quer sempre... A nossa tendência é seguir, às vezes, o que o mundo prega para nós, né? Uhum. E eu acredito que proteção é justamente o que a lei de Deus nos mostra, né? Uhum. Que nem sempre, a maioria das vezes, não é como a gente imagina que as coisas têm que ser, né? Tá, ok. Muito obrigada. Censura. Muito obrigada. Agora, falando em lei, eu quero saber se as leis, elas servem para nos proteger. Você pensa que as leis servem para nos proteger ou, às vezes, para nos reprimir? O que é que você pensa sobre as leis? Não, principalmente, por exemplo, as leis de trânsito estão ali para a proteção de todos, né? Não só nós, como de todos os motoristas. As leis, em geral, servem para a proteção nossa. Uhum. Muito obrigada aqui a opinião dos nossos jovens. Agora, me fala uma coisa, Samela, será que às vezes esse sentimento de liberdade, pseudo-liberdade, né? Pseudo-liberdade, às vezes a gente quer ser muito livre, o jovem tem essa vontade de ser livre, e às vezes a liberdade acaba causando uma prisão, às vezes uma dependência, às vezes o pessoal quer ter liberdade de expressão, né? E às vezes acaba causando algumas dependências também. Acho que com certeza, a gente confunde muito o que é liberdade. Eu acho que esse é o principal problema que a gente enfrenta. O que é liberdade de verdade? Então, como ele citou o exemplo das leis de trânsito. É mais liberdade eu ter leis de trânsito e eu poder dirigir tranquila, sabendo que é muito menos provável que alguém vai bater em mim, ou é melhor não ter lei de trânsito nenhuma, eu dirigir do jeito que eu quiser, correr do jeito que eu quiser, e eu acabar sofrendo um acidente, ficando com algum problema físico, ou acabar morrendo, ou acabar matando outra pessoa. Então, acho que a gente confunde o conceito de liberdade, esse é o principal perigo. Agora, na verdade, os princípios e os valores são para nos proteger e para nos dar a verdadeira liberdade, não é isso, Tatiana? Pois é, a gente só consegue ser feliz sendo livre. E a pior coisa, não existe pessoa triste livre, né? Ela é presa na infelicidade, na depressão. Então, eu acho que a maior liberdade que a gente pode alcançar é na felicidade. E para ser feliz, a gente tem que seguir os planos de Deus para a nossa vida, através da Bíblia, né? Ali a gente encontra tudo que a gente precisa para ser livre e ser feliz. Ok, então, Samela, muito obrigada por sua participação aqui na Semana Jovem mais uma vez. Obrigada. Viu? Tatiana Costa daqui a pouquinho volta, vai cantar com a gente aqui ainda na nossa programação. E você sinta-se livre. Sinta-se livre para doar sangue. O nosso projeto Vida por Vidas, você acompanha agora um projeto que acontece em toda a América do Sul. Confira. Seja um doador de sangue, plaquetas ou de medula óssea. Projeto Vida por Vidas. Uma campanha dos Jovens Adventistas. www.vidaporvidas.com. Seja bem-vindo ao momento musical dessa noite. Hoje eu estou aqui do lado do Nildo, que é o nosso pianista de todas as noites. Nildo, quantos anos? 30. Nildo, quantos anos você estudou piano? Nenhum. O Nildo não estudou piano e toca pra gente essa semana toda como um aprendiz por observação. E eu queria mostrar pra você, jovem, quantos talentos temos aqui. E vamos começar louvando a Deus. Povo de Deus, boa noite! Vamos comigo então, cantando, todo mundo junto. Agora é pra valer e você pode louvar aonde você esteja. Vamos lá, 2, 3, 4. És o meu refúgio, minha fortaleza. Olha aí, tô gostando, mais forte. Povo de São Caetano do Sul, louvando a Deus. E você, onde quer que esteja, cante comigo. Foi. És o meu refúgio,
refúgio, minha fortaleza, és o novo eterno, és o meu abrigo. Só a igreja, vocês. Mais forte. Esse é o povo de Deus louvando ao Senhor. Sorria. A capela, só vocês. Amém. Agora as mulheres começam e os homens respondem. Mulheres, comigo, vocês. Oi. Homens. Mulheres. Homens. Mulheres. Homens. Todos agora. A capela, jovens perguntam. Vai. Resposta. Isso, todos. Vem comigo, povo de Deus, louvando ao Senhor. Do mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. Sem o piano, só vocês. Amém. Mudou a música e agora a gente vai falar cada vez mais sobre a nossa confiança em Deus. Solte a sua voz, continua cantando comigo onde quer que você esteja. Todas são músicas do Ministério Jovem, que ama os jovens dessa igreja e você que está nos assistindo também. Vem comigo. Quando a minha esperança acabar, quando o sol pra mim não brilha. Cadê o sorriso, jovens? Esse é o louvor da Semana Jovem. Forte vocês. Vai modular para a gente cantar a capela e mostrar a força do nosso louvor. Em Deus vou sempre confiante. Olha que coral. Só mais um pouquinho. Mais forte ainda. Em Deus vou sempre confiante. Todos os jovens agora. Última vez lá em cima. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Deus, vou sempre confiante, vou sem mais temer. Esse é o louvor da Semana Jovem, um programa diferenciado para você, jovem, que é diferente nesse mundo. Seja bem-vindo, a escolha é sua. Luciana, o que é que vem pela frente agora? Pastor Dailson, cada dia que passa parece que o louvor está mais aquecido. Parabéns aos nossos jovens aqui louvando com o coração, viu, gente? Está muito bacana. E olha só, já estou aqui com os nossos internautas que estão participando aqui com a gente. Olha só, a Casita está falando que censura é uma forma de proteção, não é um mal, mas uma forma de proteger e de estar ciente do que assiste. Está falando aqui no caso de televisão, né? Pastor Ivan já está aqui comigo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Luciana. É sempre uma alegria poder estar aqui. Tá ok. Pastor, já tem perguntas aqui da Jéssica Sobrinho. O que fazer quando encontramos a real liberdade em Cristo,
mas nossos pais não nos permitem viver essa liberdade. Olha que coisa, hein? Ontem nós tivemos, o nosso tema foi sobre relacionamento pais e filhos, e ela traz essa pergunta aqui. Esse assunto foi abordado ontem também na internet, e a gente precisa lembrar de uma coisa. Essa orientação quem nos dá é Jesus. Se alguém ama o seu pai e a sua mãe mais do que a Cristo, não é digno dele. Então chega um momento, a religião ela vai estreitando até que a pessoa tem que tomar algumas decisões importantes na vida dela. E essa liberdade em Cristo, ela precisa estar muito convicta de que de fato é a liberdade em Cristo, para ela poder tomar uma decisão de, com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, se posicionar diante dos pais. Então chega um momento onde as coisas se invertem, os filhos passam a educar os pais e os pais são educados pelos filhos. Esse é um processo natural da vida, e isso às vezes acontece na área religiosa também. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a censura ela pode nos prejudicar. A gente lembra da Idade Média, quanta censura houve simplesmente porque não queriam que a Bíblia estivesse na mão das pessoas. Então censura, ela não é nem virtude nem defeito, depende quando, depende da forma, depende da sua intensidade. E a mesma coisa é liberdade. A liberdade, ela só é uma virtude se ela estiver atrelada a coisas boas. Se ela estiver atrelada a coisas ruins, ela vai ser um grande problema. Então existem pessoas que sabem administrar a sua liberdade, pessoas que não sabem administrar. Para essas que não sabem administrar, você tem que censurar, como por exemplo um bandido, um assassino, um criminoso, você precisa censurar a sua liberdade de expressão. Ele não pode mais se expressar daquela maneira, roubando, matando, sendo estelionatário, seja o que for. Então, todas essas questões do positivo, negativo, intensidade, sim ou não, tudo isso faz parte do tema de hoje, que é liberdade de expressão. Ok, então traz pra gente aí, pastor, o verdadeiro conceito da palavra liberdade. Lu, só uma coisinha, você sabe sempre que no final de cada noite, a escolha vai depender de cada pessoa. Mas você se lembra que ontem a gente orou pela Raquel? Sim. Que vivia uma situação, estava desaparecida, saiu de casa, problema com o alcoolismo, já está em casa, já está bem, e amanhã estará aqui conosco. É só o poder da oração, né, pastor? Amém. Que Deus... Traz o verdadeiro conceito da liberdade para a gente, então, vamos pastor. Trazer. Obrigado. Querido, hoje nós vamos estudar um pouquinho biblicamente essa questão de liberdade e censura, até onde nós podemos ou devemos ir. Mas antes eu quero fazer uma oração com você. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai, nós começamos esse momento de oração lembrando do Noah. Sua família está feliz, está grata por tudo que tem acontecido. Nós engrandecemos o Teu nome porque nós temos a confiança no Senhor. Nossa confiança não é em nossa fé, a nossa confiança não está na oração, a nossa confiança está no Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode resolver todo e qualquer problema da vida humana, inclusive os nossos problemas de saúde. Por isso nós imploramos que o Senhor cuide do Noah e que o Senhor possa protegê-lo, ampará-lo e que muito em breve ele possa sair do hospital e estar na sua casa, certo de que o Senhor o protegeu e o salvou. Querido Pai, durante todo esse dia, vários pedidos de oração por saúde de tantas pessoas. Nós queremos lembrar agora do Leandro. Ele tem a síndrome de Crohn. Tu sabes, Senhor, a vida dele. Tu conheces, ó Deus, as dificuldades que ele tem passado e que ele tem vivido. Por favor, proteja-o. Por favor, ajude-o nas suas dificuldades, nas suas lutas. Outras tantas pessoas, Senhor, na internet implorando oração, implorando que intercedamos. Pai, eu não posso e não tenho condições de citar e contar cada caso que eu tenho lido e que tem me feito chorar e me emocionar. Mas por favor, Senhor, o Senhor conhece essas lutas, o Senhor conhece os pesares. É tanta gente sofrendo nesse mundo, tanta gente, o Senhor conhece cada uma delas. Por favor, Jesus, não importa se é o câncer, se é a AIDS, se é o alcoolismo, se é o abandono, se é a depressão, se é o pânico, não importa, Senhor. Que nessa semana as pessoas possam se sentir libertas, protegidas e amadas por Ti. Entregamos, portanto, Senhor, a vida de cada uma delas em Tuas santas e poderosas mãos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Querido, nós vamos começar a mensagem de hoje com o momento mais lindo e importante do cristianismo. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, Ele disse que
todas as pessoas, todos, isso inclui você e a mim, deveríamos passar por uma experiência muito espiritual, que é o batismo. O batismo não é a ideia de nenhuma igreja, não é a ideia de nenhum líder religioso, o batismo é bíblico. Existem pessoas que ainda não passaram pelo batismo. Se você ainda não teve essa oportunidade, você está adiando o dia mais bonito da sua vida. Eu entrei em contato com a história do Giovan, que está aqui essa noite. O Giovan é um servo de Deus. Sabe, ele estava acessando a internet, ele poderia estar acessando por qualquer motivo, mas ele procurou na internet, sabe o quê? Uma igreja. Enquanto as pessoas estão procurando sexo, drogas, violência, entretenimento, ele estava procurando uma igreja. E sabe com quem ele se deparou na internet? Com o pastor Luiz Gonçalves. E ele começou então a perceber que o pastor Luiz Gonçalves ensinava a palavra do Senhor. E ele disse, mas que igreja é essa desse pastor que ensina só a Bíblia? Não fala de si mesmo, prega a palavra. E ele então, com contato com um amigo, com outro, chegou então à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso que eu vou falar para vocês agora serve como um testemunho, sobretudo para vocês jovens. Ele nos deu autorização para falar isso. Ele não conhecia Jesus da forma como nós conhecemos. E ele vivia com a sua namorada, num mesmo apartamento, numa mesma casa. E à medida que ele foi estudando a Bíblia e conhecendo Jesus, ele entendeu que aquele não era o meio, o modo de vida que ele deveria viver. E ele foi conversar com a sua namorada, mas ela não era o momento dela ainda aceitar Jesus. Sabe o que ele fez? Terminou o namoro. Terminou o namoro. Porque chega momentos da vida da gente, onde a gente precisa ficar ou com a palavra de Deus ou com os nossos sentimentos. E eu tenho certeza que o Gilson terminou ainda gostando. Eu sei que não foi fácil para ele, mas ele tomou a decisão certa. E ele disse, se ela não quer nesse momento aceitar o Jesus que eu tenho aceitado, então não posso ficar com ela. Querido Gilson, você é um testemunho vivo. Querido Giovan, você é um testemunho vivo de que Deus ama muito todos os filhos e que os alcança em toda e qualquer situação. Giovan dos Santos, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que você seja feliz nessa terra e no porvir, para que os seus pecados sejam perdoados e para que você possa nascer para uma nova vida. O pastor Chaguri, nesse momento, batiza você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que linda decisão. A decisão de alguém que usou corretamente a sua liberdade para escolher o melhor caminho, o caminho de Jesus. Se você tem a sua Bíblia, pode abri-la no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, o verso 22 e o verso 23. 1 Coríntios, no capítulo 7, o verso 22 e o verso 23. Nós vamos começar a conceituar a questão da liberdade e da escravidão. E a Bíblia fala a esse respeito. 1 Coríntios 7, 22 e 23 diz assim: pois o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, escravo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. O que nós encontramos aqui é um jogo de palavras do apóstolo Paulo. Aquele que é escravo, escravo do pecado, da maldade, do egoísmo, do orgulho, da presunção, aquele que é escravo do seu temperamento, escravo das suas manias, das suas doenças, dos seus vícios, esse, quando encontra Jesus,
se liberta, se torna livre. No entanto, aquele que é livre, que vive uma vida dissoluta, que não tem limites, que não tem censura, que vive a vida que quer, do jeito que quer, que fala do jeito que quer, que estabelece os seus próprios conceitos, a sua própria moral, esse indivíduo, quando encontra Cristo, ele se torna escravo. É um jogo de palavras. Agora, que direito Jesus tem de nos escravizar ou de nos libertar? E aí o verso 23 explica: porque nós fomos comprados. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Cristo. Ele comprou você. Você não é dono do seu nariz como você pensa. Você foi adquirido, você é propriedade de alguém, propriedade do seu Criador. E por isso, Ele escraviza e Ele liberta. Ele liberta quem precisa ser liberto e Ele escraviza quem precisa se escravizar. Agora, a escravidão de Cristo é a liberdade, é a contradição dos conceitos da palavra humana, que tenta traduzir um Deus que quer o melhor para você e por você. Às vezes a gente pensa que liberdade é fazer o que a gente quer. Querido, liberdade não é isso, nunca foi. Porque Deus nos deu liberdade, mas Ele deu a censura dessa árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer. Isso é censura. Querido, não existe possibilidade de vivermos em um mundo mau como esse sem censura. Qual é o pai que não censura o filho? Qual é o colega que estabelece a sua amizade e não estabelece os limites? É impossível vivermos em sociedade sem censura, sem limites, sem leis, sem regras. Todos nós já entendemos que é impossível uma sociedade se basear na anarquia. Não existe possibilidade de você formar, na prática, uma sociedade alternativa, como muitos queriam na década de 60, apresentando apenas a existência como referência, sem limites para ninguém. Você precisa pôr limites. Agora, a gente não põe limites apenas para vivermos em sociedade. Nós colocamos limites em nós. Nós precisamos colocar limites em tudo, na nossa alimentação, no nosso vestuário, na nossa maneira de agir, de viver. E quando a gente traz isso para o mundo religioso, a gente começa a se aprofundar um pouco mais. Eu não sei se você sabe, mas agora o IBGE detectou uma nova classe de pseudo-religiosos, porque agora existem os evangélicos, que são os evangélicos não praticantes. Já ouviu falar disso? Evangélicos não praticantes. Já conseguiu detectar. Porque você conhece aquela história, né? Você sabe. Eu sou católico não praticante. Você não é católico coisa nenhuma. Não, mas eu sou católico e eu não vou na igreja. Então você não é católico. O católico é aquele que vai na igreja, aquele que é devoto de algum santo, é aquele que reverencia, venera o Papa. Esse é um católico. Genuíno, católico, apostólico, romano. Não, eu sou católico, mas não para. Então você não é católico. E a mesma coisa serve para protestantes, para evangélicos. Não existe o evangélico não praticante. Eu sou adventista não praticante. Como é que é isso? Ou você é ou você não é. E as pessoas, elas vivem em cima do muro, e quando lhes convém eu sou católico, quando não convém eu não sou praticante. Quando convém eu sou evangélico, quando não convém, mas eu não sou praticante. Não existe isso. Eu sou um ex-batista, ex-assembleano. Então você não é. Não existe ex. Ou é ou não é. E a gente precisa perceber um outro texto no mesmo livro. 1 Coríntios, agora volta um pouquinho. Capítulo 6, no verso 12. Veja o que diz aqui. 1 Coríntios 6, verso 12. Que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu fui estudar um pouquinho o que significa essa palavra lícitas. Vem de lícitos,
do latim, da Vulgata latina, lícitos, que sabe o que significa? Ser permitido, estar dentro da lei. E quando eu entendi isso, eu consegui compreender aquilo que o apóstolo Paulo queria dizer para você e para mim. Porque a gente às vezes pensa assim, né? A gente usa esse verso mais ou menos assim: todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, mas nem tudo eu quero, ou nem tudo eu devo. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: todas as coisas me são lícitas, todas as coisas que são lícitas, ou seja, que estão dentro da lei, que está tudo certo, eu posso fazer, mas nem tudo que está dentro da permissão eu devo fazer. Veja que aqui Paulo está ampliando o nosso conceito daquilo que eu devo ou não fazer. Ele está colocando uma sobreexcelência de postura, de conduta e de caráter. Ele está dizendo, mesmo dentro da lei, existem coisas que não me convêm. Por exemplo, vou mexer um pouquinho com vocês agora. É lícito comer carne de vaca, de boi, frango? É lícito? É. Está na lei. Foi Deus ou não foi Deus que liberou? Quando que ele liberou? Depois do quê? Do dilúvio. É lícito? É lícito. Agora eu pergunto, me convém? Não. Alguém vai se perder por comer carne? Não. É ponto de salvação? Não. Agora, me convém? Não. Eu posso, como um cristão, tomar refrigerante? Posso. Agora, me convém? Não. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. E em um templo, a gente não joga lixo. Templo não é lugar de lixo. Templo não é lugar de cadáver. É lícito, mas não me convém. Durante o dia, a gente colocou uma enquete na internet, no nosso hot site, www.novotempo.com/escolhas. Eu queria que vocês colocassem aqui no PGM, aqui nossas telas, olha só a pergunta que eu fiz e o pessoal colocou lá. O que devo fazer quando não concordo com as regras? O que eu tenho que fazer? Tem as regras e eu não concordo. O que eu faço? Volta lá que eu tenho que ler. Obedeço a si mesmo, pois esse é meu dever. É isso que eu faço? Ou então o indivíduo diz assim, não obedeço, pois preciso seguir a minha consciência. Ou então a terceira alternativa, questiono sempre, pois esse é o meu lema. O que você deve fazer? Obedecer, não obedecer ou questionar? Sabe o que eu fiz a propósito? Eu não coloquei, a gente viu ali, aparece 58% diz assim, eu obedeço a si mesmo, esse é o meu dever. Resposta errada. A outra, não obedeço, pois devo seguir minha consciência. Resposta errada. Questiono sempre, esse é o meu lema. Resposta errada. E eu, por questão minha, não permiti que colocasse ali, pode voltar para mim, não coloquei ali nenhuma das alternativas. Sabe por quê? Porque por questão eu coloquei todas as alternativas como se você fosse a referência. Mas você não é a referência e eu não sou a referência. Então não é o que eu penso, não é o que eu acho, se eu obedeço, se eu não obedeço. Porque existem regras que são erradas. Um dia vão proibir você de pregar a palavra de Deus. E aí, você vai ficar com qual alternativa? Depende de tantas situações. O problema é que todas as alternativas estavam baseadas no ser humano como centro e como a base das soluções. Ou questionamento, ou obedecer ou não obedecer. A grande questão é o que Deus quer que você faça. Essa é a questão. Eu preciso entender que eu não pertenço a mim, eu sou escravo de Cristo. E se eu sou escravo de Cristo, um escravo não faz o que quer, um escravo faz o que o seu Senhor manda. Um escravo não come o que quer, um escravo não vai onde quer, um escravo não dorme a hora que quer, um escravo não assiste o que quer, o escravo obedece ao seu Senhor. É isso que um escravo faz. Então, quando a gente entra nesse mundo de discussão, liberdade, devo, não devo, obedeço, eu faço o que eu quero, querido, o mundo diz assim, vivendo e aprendendo, né? É o que o pessoal diz por aí, a gente vai vivendo e aprendendo, não é assim.
É aprendendo e vivendo, não é vivendo e aprendendo. Eu não deixo a vida me levar, eu não deixo o mundo me conduzir, e aí então eu vou aprendendo a tranco e barranco, e aí eu vou indo, não é assim, não se conduz a vida assim, não é vivendo e aprendendo, é aprendendo e vivendo. Agora, onde eu aprendo? Na palavra do Senhor. É aqui, querido, é nesse livro que você aprende a viver, é nesse livro que você deve se pautar. Sabe, eu tenho recebido muitos twitters, pessoal no Facebook implorando para mandar um abraço para a minha igreja aqui. Querido, você pode imaginar, eu não tenho condições de mandar um abraço para todos, mas eu mando um abraço muito especial para todos vocês que estão me assistindo. Mas é muito importante que você entenda, quando você se reúne para você estar junto com uma igreja, no auditório, para estudar a Bíblia, é para estudar a Bíblia e para ver aquilo que Deus aponta para você, e não simplesmente aquilo que você quer, aquilo que você deseja. A verdade é que Deus nos chama para a santidade, Deus nos chama para andarmos na contramão do mundo o tempo inteiro. Tem uma frase que eu gostei muito, estava lá no Facebook dizendo assim: seja o oposto daquilo que o mundo quer de você. Ande na contramão de tudo aquilo que o mundo exige ou quer de você. Eu acho que é mais ou menos isso. Agora, a gente precisa lembrar que nós sempre seremos a minoria. Querido, se você escolher hoje fazer o que é certo, entenda, você vai receber oposição dos amigos, oposição de familiares, você vai receber oposição na faculdade. É assim mesmo. O pessoal quer viver o cristianismo, mas sabe o que eles querem? Eles querem assim, viver naquele mundo plácido, né? Com tons pastéis, está tudo certo. Eu tomo uma decisão radical de não manter relação sexual com a minha namorada, com o meu namorado. E você não quer ser motivo de chacota? Um dia eu conversei com um rapaz que havia traído a esposa. E aí então ele chorando, conversando comigo, sabe o que ele disse? Pastor, eu conversei com os meus amigos da igreja. Sabe o que eles falaram? Para de sofrer. Todo mundo já fez isso. Para com isso. E ele ficou assim, peraí, todo mundo já fez, então esse cara que está me falando já fez? Todo mundo já fez? Quem é todo mundo? Quando nós nos decidimos por Cristo, você vai andar na contramão de tudo. Se tiver todo mundo gostando muito de você, alguma coisa está errada. Porque a gente gera polêmica mesmo, a gente sofre, mas é o bom sofrimento. Aqueles que sofrem por Jesus, eles receberão a glória ao lado de Jesus. Então a gente precisa ter essa consciência. Há mais um texto que eu quero passar com você, encerrando a mensagem de hoje. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la no livro de Gálatas, no capítulo 5, e você vai encontrar aqui no verso 13, um verso muito importante. Gálatas 5, verso 13. Que diz assim: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor. Nós fomos chamados para nos libertarmos do pecado, da maldade, do egoísmo, da indiferença, do sofrimento. Nós fomos chamados para nos libertarmos dos nossos vícios, da nossa maldade, sabe, de tudo aquilo que destrói a nossa vida. Agora Jesus está dizendo, agora que você é livre, não use essa liberdade para se destruir. Você é livre, como Lúcifer um dia era. Só que ele pegou a sua liberdade e trucidou a liberdade dele. E essa deturpação da liberdade transformou ele de um anjo em Satanás. Qualquer pessoa pode seguir os passos de Lúcifer. A liberdade serve para você ser feliz e viver eternamente, ou ser infeliz e morrer eternamente. Como exercer bem a liberdade? O que fazer?
conversando com o pessoal da web lá da Novo Tempo, a gente pensou em alguma coisa palpável, assim, prática, para estimular todas as pessoas do Brasil. E a gente lembrou de uma campanha muito especial, Reavivados pela Sua Palavra. Um capítulo da Bíblia por dia, só um. Nós hoje estamos em Êxodo 35, amanhã em Êxodo 36, depois 37 e 38. E o desafio para todos os internautas, para você que me acompanha pelo executivo na internet, se você está no canal aberto, na Sky, não importa, é muito simples. Você vai ler hoje Êxodo 35, amanhã Êxodo 36, e você vai fazer isso até encerrar a Bíblia. Você vai ler toda a Bíblia, um capítulo por dia. É muito simples você participar dessa campanha na internet. É só você colocar o Jogo da Velha, RPSP. Simples. RPSP. Reavivados pela Sua Palavra. RPSP. Jogo da Velha, RPSP. E você vai colocar ali uma frase que te chamou a atenção na Bíblia, daquele capítulo, naquele dia. Você vai fazer algum comentário que te chamou a atenção, que o Espírito Santo, e você vai partilhar isso com as pessoas. E você vai ser uma bênção na vida das pessoas. Isso é usar a liberdade para salvar outros, para abençoar outros e para se salvar. Use bem a sua liberdade. Você não foi chamado à liberdade. Deus não te deu o livre-arbítrio para você fazer o que quiser, do jeito que quiser, da forma como quiser. O seu padrão é a Bíblia que diz que dia que você tem que guardar. É a Bíblia que diz que comida você pode comer. É a Bíblia que diz que roupa que você pode usar. É a Bíblia que diz que você não vai se pintar como as pessoas se pintam aí fora. Você não vai usar as unhas do jeito que as pessoas aí fora usam. Você não vai usar as roupas que aí fora usam, porque você não é desse mundo. O nosso mundo, a nossa pátria é outra. Nós não pertencemos à moda desse lugar. Nós não somos escravizados pela moda, pela TV, pela rádio, pelos reality shows da vida. Nós não somos escravizados pelas novelas. Nós somos livres. Por isso eu vivo aquilo que Jesus quer viver em mim. Eu exerço a minha liberdade e eu digo assim: Senhor, eu não vou mais usar isso, eu não vou mais assistir isso, eu não vou mais ouvir isso, porque eu entendo que a minha pátria não é esse planeta. Eu tenho um outro lugar para viver. Eu creio em João 14, que diz que Jesus foi preparar um lugar para mim, e naquele lugar, querido, sabe quem estará? Aqueles que usaram corretamente a sua liberdade, aqueles que entenderam que o seu corpo não era seu, aqueles que começaram a compreender que há um novo lugar, uma nova pátria, um lindo país, um país lindo, um país especial que Jesus foi preparar para você. Morra para esse mundo, morra para as coisas desse mundo. Querido, a Tatiana irá cantar, mas eu preciso fazer um apelo, e esse apelo é simples. Existe alguém aqui nessa noite, nessa igreja, que precisa dizer: eu preciso morrer, eu preciso me escravizar em Jesus para então ser liberto de tudo que me aprisiona, do meu pecado, da minha maldade, dos meus vícios, dos meus hábitos, do meu temperamento. Eu preciso ser liberto hoje, e eu não quero exercer a minha liberdade para fazer o que eu quiser. Eu quero exercer a minha liberdade para fazer o que Jesus quer. Querido, se você quer viver em um outro lugar, em um outro país, num país onde Deus colocou ali você, sonhe em colocar você, querido, então eu queria que você se colocasse em pé. Querido, não importa se você está em um auditório, se você está aqui nessa igreja, ou se você está na frente de uma televisão ou de um computador. Pode parecer absurdo: como que eu vou ficar em pé diante de uma televisão? Querido, você está em pé diante de Jesus, dizendo: Senhor, eu quero exercer a minha liberdade para te servir. Eu quero ser escravizado por ti, porque só então eu serei livre. Há um país, querido, que está reservado para você, e lá a gente vai viver a
perfeição, a coerência entre essência e aparência. Lá a gente vai de fato ser feliz. Querido, enquanto a Tatiana cantar, faça um pacto com Jesus, ler a Bíblia um capítulo por dia, se desprender da maldade e do pecado. Tome a sua decisão. Enquanto ela cantar, coloque-se em pé e diga isso a Jesus. Há país nas terras de além-rio, cheio de flores de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas, nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louva. E todos nós o nosso bom Jesus louva. Seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai,
Eu tenho aqui em minhas mãos a Tua palavra. Ela é nossa única regra de fé. É um livro normativo, o qual devemos segui-lo. Devemos respeitá-lo e obedecê-lo. Ele é o padrão. É Ele que nos mostra a liberdade e é Ele que nos censura. Que possamos viver de acordo com o padrão moral do céu, pois é para lá que estamos indo. Nós aqui tomamos uma decisão, Senhor, de ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Ajude-nos, Senhor, a cumprir esse projeto de vida que poderá salvar milhares e milhares de pessoas. Precisamos ser reavivados pela Tua palavra, reformados pela Tua palavra. Por isso entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Querido, é uma alegria muito grande ter sempre a companhia de vocês. Eu espero encontrá-los aqui, nesse mesmo lugar amanhã. E teremos algo muito legal, muito especial amanhã como tema. Vamos trabalhar a questão do jovem na universidade e as suas lutas intelectuais. Que Deus nos abençoe. Até amanhã.